Numa manhã de ceia, eu gosto de falar de palavras que tragam esperança, porque a ceia, para mim, tem uma conotação de esperança. Então, eu não podia falar de outra coisa, senão sobre esperança. A esperança em nossa vida é algo muito importante. Todos precisamos viver por esperança. Não tem como eu falar para você, não, viva de qualquer jeito. Não, você tem que viver a esperança. E o título da mensagem que eu vou falar nessa manhã é Escolha da Esperança. Queridos, você, eu e todos que estamos aqui somos frutos das nossas escolhas. Você hoje está vivendo o que você escolheu lá atrás. Tudo que você escolheu lá atrás viver, hoje você está vivendo. Então, se você escolheu coisas boas, você está colhendo coisas boas. Se você escolheu coisas ruins, você vai colher coisas ruins. A vida é assim, não tem. Nós podemos fazer qualquer escolha. Somente o resultado das nossas escolhas nós não podemos escolher. Se escolhemos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Mateus 5:4. Estão tudo preocupado comigo aqui, queridos, com esse microfone aqui, que eu acho mais prático. Eu, às vezes, estou mais acostumado com esse aqui. Deu certo? Amém? Mateus 5:4. Diz assim, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Está lá? Vamos ler junto? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A minha palavra nessa manhã, queridos, é sobre esperança. Sabe, há mais ou menos uns 8 anos atrás, aconteceu algo na minha vida que trouxe muito desespero na minha vida. Foi uma perca. Eu perdi uma filha com 8 meses, com 6 meses de vida. E pastor Odilon já não estava aqui, mas somos muito amigos. Fábio acompanhou todo esse processo. E eu vim até o escritório. E quando eu vim até o escritório falar com o pastor Odilon, nossa, eu até parecia que eu estava na Shalom. Tinha mais gente da Shalom lá no enterro da minha filha do que propriamente dito o pessoal da minha igreja. Mas amém. Mas uma palavra que o pastor Odilon deixou, que está lá em Salmos 35, parte B, eu nunca esqueço essa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, pela manhã. Talvez não seja conforme está escrito mesmo. Talvez essa noite dure meses, mas eu tenho certeza, queridos, que uma hora a alegria vai chegar. Nessa manhã, é essa palavra que eu quero trazer para você, uma palavra de esperança. Quando nós pensamos em esperança, num tempo tão difícil que vivemos hoje você liga a televisão, você vai para as notícias, o que sentimento vem no seu coração? Um desespero. Queridos, se a nossa esperança fosse em cima da política dos nossos governantes, nós íamos viver desesperados. Porque esses dias eu assisti uma série que fala sobre o negócio da Lava Jato. Tem uma música muito conhecida aí, né, no meio circular, que diz assim, se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. É um hino, queridos. Não é hino, não, é uma música. Mas esse é o desespero que nós vivemos. Nós não podemos abrir a notícia que isso nos causa desespero. Nós vivemos esse tempo. Nós estamos passando por um tempo, não sei se você já percebeu, isso aconteceu com pessoas perto de mim, que pessoas estão entrando em depressão, pessoas esclarecidas, pessoas que têm uma certa caminhada cristã, que lê a Bíblia, mas estão entrando em depressão. Queridos, eu olhava as notícias, mas quando não aconteceu com ninguém conhecido ou da minha família, eu não tinha me tocado. Mas hoje eu tenho visto o índice maior de pessoas nesse tempo de doença tem sido doenças psicológicas, pessoas que estão entrando em depressão. Então é muito difícil. Hoje, escolher a esperança é um desafio para mim e para você. Mas, queridos, eu quero dizer nessa manhã, Jeremias diz assim, a nossa esperança é Jesus. Então a nossa esperança não está no Planalto Central, a nossa esperança não está no nosso vereador que nós colocamos lá, não está no prefeito, não está no governador e não está no nosso
presidente. A nossa esperança está em Jesus. E eu digo, se você tem esperança em Jesus, não importa se é presidente da esquerda, da direita, não importa quem for, ele vai estar lá, mas Jesus é a nossa esperança. É nele que nós cremos, é nele que nós confiamos, e nós não vamos confiar naquilo que as pessoas nos prometem. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está em Jesus. Nós escolhemos a esperança é Jesus. As nossas escolhas vão nos levar, sabe para onde? Para coisas boas no futuro. Então, querido, se você está nessa manhã e ainda você não escolheu por Jesus, eu quero que você comece a deixar Cristo, através do Espírito Santo, trabalhar no seu coração, a trabalhar na sua vida, para que Jesus possa fazer parte da sua vida, e nunca mais você vai confiar em pessoas, você vai colocar a sua confiança em pessoas. É muito difícil aprender isso, queridos, mas quando nós confiamos em Cristo, nós talvez não precisamos confiar em pessoas que são falhas, como eu e como você. Amém? Quando escolhemos ofensas, mágoas, ressentimentos, continuamos feridos. Isso nos trará dor e fará gerar cada vez mais uma vida desesperançosa. Charles de Gaulle é um general estadista francês, que foi um general estadista também com... agora esqueci o nome dele, é um nome bem difícil. E ele escreveu bem assim, e tem muito fundamento que ele fala assim: o fim da esperança é o começo da morte. Queridos, tem pessoas que já morreram na esperança, e parece aquela série Walking Dead, né? Essa série dos mortos-vivos. As pessoas estão mortas, perderam a esperança, não sonham mais. A esperança acabou, elas faleceram na sua esperança, estão vivas só com o corpo. Nós não podemos falecer para a esperança. Nós temos que buscar a esperança, porque a nossa esperança é Jesus. Quando nós escolhemos a esperança, nós escolhemos viver uma vida de cura, de restauração, uma vida de alegria, de paz no Espírito Santo. E eu queria nessa manhã te dar algumas dicas, depois nós vamos dar 3 caminhos para a gente viver uma vida de esperança. Mas eu queria dar 4 dicas, bem rapidinho para você, sobre como viver uma vida de esperança. Quantos querem viver uma vida de esperança? Quantos? Ergue a mão. Amém, queridos? Nós vamos viver uma esperança, porque Jesus é a nossa esperança. A primeira atitude que nós temos que ter, boas lembranças. Nós temos uma capacidade humana negativa de sempre olharmos para as coisas ruins. Não sei quantos de vocês percebem isso na sua família, mas parece assim, né? Lá em casa é assim, não sei se na tua casa é, mas tudo que você faz de bom, você lava a louça para tua esposa, você leva os filhos na escola, você dá banho nos filhos e tal, faz tudo isso e dá flor, mas no final da noite, se você fez alguma coisinha que desagradou, o que vale mais? O que desagradou. Porque o ser humano tem uma capacidade negativa de realmente só olhar para as coisas ruins que nós fazemos. E nós, como seres humanos, nós podemos ter muitas experiências boas, muitas coisas boas, mas nós preferimos voltar lá, naquilo que nos machuca. Então, uma dica para você, irmãos, tenha boas lembranças. Pastor Rick Warren, não sei quantos de vocês conhecem, mas ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Depois da Bíblia, o livro Uma Vida com Propósito é um dos livros que mais foram traduzidos em outras línguas e mais foram vendidos. O meu casamento, quando nós tivemos quando começamos a orar, nós fizemos 40 dias, porque também não acho, na época eu estava tão desesperado, com 24 anos, na hora de casar, e eu falei, eu não vou ficar 2 meses, Rosângela, orando, vai ser 40 dias. Aí eu entreguei o livro para minha esposa, minha futura esposa, na época, e falei, vamos ler esse livro, e 40 dias Deus vai falar conosco. Não deu 40 dias, querido. No dia 30, pronto, nós já estávamos juntos já. Aí nós terminamos de ler 40 dias, né? Porque tinha que ler. Esse livro é um divisor de águas na minha vida e na vida de muitas pessoas. Rick Warren, para você ter uma ideia, ele é o mentor do pastor Carlito Paz, que tem uma das igrejas mais extraordinárias que eu conheci no Brasil.
Ele é um homem muito influenciador. Ele influencia os Estados Unidos inteiro e o mundo. E dado momento da sua vida, o pastor Rick Warren, ele tinha um filho de 27 anos que sofria problemas psicológicos. E esse filho já não morava junto com eles. Numa noite de quinta-feira, isso foi em 2014, o filho dele almoçou com eles e, de repente, ele foi embora. No outro dia, triste notícia, o seu filho comprou um revólver e se matou. Queridos, 2014, pastor Rick Warren já tinha feito muita coisa pelo mundo. Então, eu não sei quantos de vocês já passaram pela perca de uma pessoa próxima ou até de um filho, mas o fato de você perder um filho é muito dolorido. Ainda mais para ele, que é um homem usado por Deus. Talvez a gente pense, né, pô, mas os pastores eles são blindados. Não, os pastores eles são iguais. Homem de Deus e mulher de Deus são iguais. O sol nasce para todos. E é isso que aconteceu com ele. Kay Warren, a esposa dele, podia muito bem se revoltar contra Deus ou se afundar numa crise. Mas 6 meses depois, passado o luto, Kay Warren levanta uma ONG para cuidar de mães que têm filhos com problema psicológico e cuidar também de mães que estão em luto porque perderam o seu filho. Então, tudo a gente pode transformar na nossa vida, queridos. Nós podemos transformar uma notícia, sabe, em coisa boa. Existe uma coisa que acontece no meu corpo e no teu, quantos de vocês têm cicatrizes aí? Erga a mão. Cicatrizes. E essas cicatrizes, ela nunca some, né? Eu tenho uma aqui, quando eu tinha 8 anos, eu fui inventar de andar sem as mãos, sem uma foi tranquilo. Na hora que eu tirei a outra, irmãos, eu fui para o chão. Perdi 2 dentes, tive que fazer 2 implantes na boca e uma fratura exposta aqui, né? E fiquei muito tempo com o braço machucado. Ele é meio torto ainda, queridos. Isso é sinal, quando eu olho para o meu braço torto, eu me lembro que um dia eu fui torto, então agora eu sou retinho. Mas essa cicatriz está aqui. Só que ela não me dói mais. E, queridos, Deus nos abençoa tanto que as nossas cicatrizes são pedagógicas para nos trazer ensinamentos. E quando nós olhamos para a cicatriz, ela não dói mais. Já passou, eu já venci. Mas eu nunca vou esquecer que eu passei. E as nossas cicatrizes nos ensinam a ser mais fortes. E quando nós nos tornamos mais fortes, nós ajudamos as outras pessoas. Hoje eu tenho algumas cicatrizes, porque a minha infância foi muito aventureira. Eu tive alguns braços quebrados e algumas cicatrizes. Mas hoje eu olho para a minha cicatriz, não me dói. Essa cicatriz grande aqui, ó, não me dói nada. E é assim que nós temos que olhar para as coisas da nossa vida. Passou, queridos. Virar a página. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me trazer esperança. A segunda dica é: proteja a sua mente. Queridos, não deixe que o inimigo lembre o seu passado. Quando o inimigo lembrar do seu passado, você pode ter o prazer de lembrar o futuro dele. Você sabe qual que é o futuro do teu inimigo, o inimigo das suas almas? É viver eternamente queimando. Você foi transformado porque você descobriu Jesus e Jesus é o teu Senhor. Amém? Cultive uma vida diária de oração. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é uma experiência maravilhosa, de você estar num barquinho. Eu lembro muito daquela passagem que, quando os discípulos estavam num barquinho, eles saíram na frente de Jesus, Jesus ficou até um pouquinho mais para orar, e os discípulos foram. Chegando no meio do mar, o que aconteceu? Uma tempestade. O que aconteceu? Quem que veio? Eu imagino isso, queridos. Eu não consigo imaginar outra coisa. Eu imagino Jesus vindo sobre as águas, andando sobre as águas, e cada vez que ele colocava o pé naquele mar, naquela luta que estava aquele mar, sabe o que acontecia? O mar ia se acalmando.
o mar ia se acalmando. E de repente Jesus entra dentro do barquinho e o que acontece? Tudo volta ao normal. Porque com Jesus tudo volta ao normal. Isso é uma lição para nós, sabe por quê? Porque quando nós oramos, quando nós temos a atitude de orar, sabe o que Deus faz? Deus pega o teu problema e tira com a mão, ó, tira com a mão. Tira todo o teu sofrimento. E tira o fardo pesado que está sobre você. E você começa a viver triunfando. Porque Jesus é a esperança. Ele é o Deus da esperança. Amém? Então cultive uma vida de oração. Lamentações 3:29 diz assim: ponha o seu rosto em pó, talvez ainda haja esperança para você. Queridos, a oração não é o último recurso. A oração tem que ser sempre o primeiro recurso. Porque nós somos acostumados. Eu sei porque eu sou assim, eu estou me disciplinando também. Tudo que acontece, você primeiro vai lá e age. Né? Eu vou falar no próximo ponto sobre isso. Mas nós temos que, não só quando a coisa acontece, daí vai procurar Deus. Quer dizer, tomou atitude, escolheu o que quis, aí quando o negócio não deu como você queria, aí você volta para Deus. Você devia ter orado antes. Amém? Nossa oração tem que ser diária. Cumprir o seu chamado. Você tem um chamado, todos nós temos um chamado. Todos fomos chamados para fazer algo para o Senhor. Talvez você não foi chamado para ser um pastor, um pregador. Talvez você não foi chamado para uma coisa tão grande, mas Deus nos chamou. Deus nos chamou a seguir a Jesus. Esse é um chamado. O primeiro chamado que Jesus faz conosco é nos chamar a seguir Ele. Você tem que seguir Jesus, seguindo o seu chamado. Deus te chamou a ser o sacerdote do seu lar. Você tem que ser o sacerdote, você tem que ser o homem da sua casa, você tem que ser o sacerdócio da sua vida. Todos temos um chamado vocacional, todos temos a nossa habilidade. E nós temos que exercer o nosso chamado ministerial, não só quando estamos aqui na igreja. Aqui é muito fácil. Aqui é tão fácil orar, aqui é tão fácil fazer tanta coisa. Mas e lá, na rua? Talvez você é um médico, talvez você é um empresário, talvez você é um advogado, talvez você é um professor. E lá, você tem exercido o seu ministério aonde você vai? Porque sabe, queridos, quando você exerce o seu chamado e você preenche o lugar que só Deus pode preencher, aí não há tempo para depressão. Nós temos que encher nosso coração da palavra e trabalhar para o Senhor, ser útil. É tão difícil, sabe, viver uma vida de inutilidade. A maioria das pessoas que quando entra numa depressão, queridos, quase 80% são porque perderam o gosto, aí não querem fazer nada, e são inúteis. E nós não podemos ser inúteis. E dentro de uma igreja que tem tanto trabalho, queridos, eu voltei para cá, eu comecei a conversar com o Fábio, comecei a conversar com o Osni, com o pastor Odilon, eu falei, meu Deus, quanto trabalho tem para fazer. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Deus te chama hoje, eu e você, para vivermos isso. Nós precisamos desenvolver o nosso chamado para nos sentirmos parte da família. E quando nós servimos, nos sentimos parte da família. Amém? Quantos vão cumprir o chamado? Amém? Efésios 1:18 diz, ora, também para que os olhos e o coração de vocês vejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual foi chamado, as riquezas da glória da herança dos santos. Efésios 1:18. Busque a esperança agora, ainda é tempo. Você escolhendo hoje, você pode ter um futuro melhor. Amém? Vamos escolher a esperança. E também eu gostaria de compartilhar com vocês 3 caminhos que pode nos curar e nos levar a viver uma vida de esperança. A primeira delas, eu queria perguntar para você, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você já parou para pensar quem é Deus para você? Nós temos alguns atributos de Deus. Eu acho que um dos primeiros que eu descobri quando eu aceitei Jesus é que Ele é meu Salvador. Quantos têm o nosso Deus como Salvador? Logo eu aprendi que Ele é
o meu Senhor. E isso foi muito forte para mim. E eu conduzia a minha vida sempre em cima disso. Deus é o meu Salvador, porque me tirou do pecado e me deu uma vida eterna. E Deus é o meu Senhor, a quem eu tenho que obedecer. Mas, querido, chegou um certo tempo da minha vida que Deus começou a trabalhar em algumas áreas. Deus começou a trabalhar em algumas áreas na minha vida. E eu olhava, mas eu não conseguia romper em algumas áreas da minha vida com Deus. Era tão difícil ter uma intimidade com Deus. E eu falava, mas, poxa Deus, eu estou aí lendo, né? Eu estou aí fazendo meu devocional, eu estou aí servindo ao Senhor, eu já me formei no seminário, já sou pastor, eu já estou cuidando de pessoas, já tenho discípulo, mas eu não consigo romper em algumas áreas da minha vida com o Senhor. E sabe, queridos, chegou uma época que o meu líder, ele me chamava de filho, né? Os meus pastores sempre me chamaram de filho. Eu não conseguia olhar para o meu pastor e chamar ele de pai. Não que ele exigia alguma coisa de mim, não, você tem que me chamar de pai, não. Mas eu não conseguia romper isso. Sabe por quê, queridos? Eu não tive uma boa experiência paternal. E talvez você está aqui nessa manhã, hoje, e Deus está falando com você, que você talvez não consiga romper, porque você teve uma experiência não muito boa paternal. E eu falo isso com um coração muito tranquilo, porque o meu pai não teve. Meu pai não teve afeto, o meu pai não teve um bom pai. Meu pai foi criado de qualquer jeito. E dado momento da sua vida, ele nos criou como ele aprendeu, é assim que foi. E eu não tive um pai muito presente. Talvez tive um pai que nunca deixou faltar nada. Meu pai nunca se separou da minha mãe, sempre esteve em casa, mas nunca foi um pai presente na minha vida. E eu comecei a ter, sabe, uma dificuldade de ver Deus como meu pai. E talvez você também tenha uma dificuldade em ver como Deus é. Nessa manhã, queridos, eu vim para te dizer que o nosso Deus é um bom pai. Nós vamos ouvir uma música, faz parte da nossa mensagem. E se puder, pode até apagar a luz, queridos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse dentro de você, quem é Deus para você? Hoje, sabe quem é Deus para mim? Ele é um bom pai.